Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nosso terceiro estudo do livro de Oséias, Oséias capítulo 3. Convido você a pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, pegar uma caneta e vamos partir para o estudo. Oséias capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse: vai outra vez, amam a mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Assim, a gente pode perceber o amor do Senhor neste versículo. Notando que o capítulo 3, ele é um capítulo muito curto, um capítulo pequeno em relação ao tamanho do texto, porém muito grande em relação ao seu significado espiritual. Aí, vamos continuando. Quando o Senhor diz, vai outra vez a uma mulher amada de quem? Do seu amigo, e a uma mulher adúltera. Vale lembrar que aqui o Senhor ele fala baseado na relação de Oséias e Gomer, a esposa que Deus pediu que Oséias tomasse. Então, podemos ver que essa mulher era adúltera, essa mulher era amada de seu amigo. Ela não era aquela mulher que valorizava o seu marido, porém o seu amante. E aqui a gente vê a relação que compara-se com Oséias e Gomer, que o Senhor faz essa comparação. Eu admiro muito o livro de Oséias por isso, que Deus ele consegue fazer uma comparação de algo tão complexo e tão maior do que nós, em um exemplo tão simples e de fácil entendimento, de fácil compreensão. E aqui a gente pode entrar e ver que ele compara a Israel, porque Israel era amada de seu amigo, era amada dos seus deuses imorais, era amada das suas estátuas que eles mesmos construíram. E Israel era adúltera. Por que Israel era adúltera? Israel cometeu adultério espiritual. Abandonou o seu marido, abandonou a Deus. Por quem? Por outros deuses. Deuses que não a deram o que ela tem. E aqui o Senhor ele continua e diz, embora eles, o meu povo, Israel, embora Gomer, ela olhe para os seus amantes, embora Israel olhe para os seus outros deuses. E eles ainda amem comer os bolos de uvas. Então, você pode me perguntar, olha, o que significa esses bolos de uvas? É uma coisa tão aleatória colocada aqui no meio, eu não entendi. Então eu vou te explicar. Os bolos de uva, eles são bolos que eram oferecidos em ofertas aos altares desses deuses pagãos, de Baal, de Aserá, né? Como eu já disse, deuses cananeus da fertilidade. Mas repito, às vezes você começou por esse estudo, não pelo último. E a gente pode ver que quando eles ofertavam esses bolos de uva, eles se alimentavam deles. Quando eles estavam no culto de adoração a seus deuses imorais, eles tinham outros que também adoravam esses deuses. E a ajuda que eles precisassem, esses outros que também eram adoradores dos mesmos deuses que eles, os ajudavam. A prata e o ouro necessário, eles ganhavam. Então aqui quando Deus diz que eles amam os bolos de uvas, Deus ele quer dizer que eles amavam os benefícios que trazia o culto a Baal. Os benefícios que trazia essa adoração de deuses imorais. E a gente vê uma profunda traição. Por quê? Se você for olhar, meu irmão, minha irmã, o quanto Deus proveu ao seu país, o quanto Deus proveu à sua nação, a Israel, a Judá. E aqui, em um breve momento, Israel, Judá, o seu país, o povo de Jacó, a nação de Jacó, conhece um outro Deus que ele acabou de conhecer e trai o Senhor, dizendo que este Deus proveu para eles. A prata e o ouro que foi dada pelo Senhor, eles dizem que foi Baal, foi Aserá que proveu na vida deles. E aí a gente continua para o versículo 2. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. Aqui, se você olhar, meu irmão, minha irmã, um escravo normal, em boas condições, o escravo, ele era a base da sociedade, mas aquele que está na base da pirâmide, ele não é nada. Ele não tem preço como um grande nobre, um homem rico. Então, ele tem pouco valor. E um escravo, nesta época, ele custava 30 ciclos de prata. Israel, o país do Senhor, ele foi comprado pelo Senhor por 15 ciclos, metade. E o homer de cevada era o grão
dado aos escravos, é o grão dado aos pobres. Era o pior grão que tinha, o mais pobre. E então Deus ele compra essa nação por um preço tão pequeno, que nos mostra a desvalorização que Israel tinha neste momento, a desvalorização que, quando eu falo Israel, eu me refiro a ambos os povos, Judá e Israel. E aqui eu mostro para você algo muito interessante. Quando o Senhor ele compra o seu povo, ele não está comprando, tal como alguém compra um celular, um livro, ele não está adquirindo, não é nesse sentido. O Senhor adquiriu o seu povo, mas não é nesse sentido. É no sentido de pagar o preço que era devido. É no sentido como se fosse quando Jesus nos libertou dos nossos pecados. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar e nós somos salvos pelo sangue derramado dele. Assim, é como se fosse você libertar um escravo, assim como nós somos libertos, escravos do pecado, libertos por Jesus. Aqui, Deus ele libertou o seu povo. Neste momento, a gente pode ver o amor do Senhor. Um povo que o traiu, um povo que não o valorizou, um povo que até aqui o Senhor proveu tudo na vida deles. Um povo que até aqui tudo o que aconteceu foi graças ao Senhor. E esse povo traiu o Senhor por nada, por um Deus, um homem que eles acabaram de conhecer, por uma estátua qualquer. E eles desvalorizaram todos os anos, todas as gerações anteriores que o Senhor proveu na vida deles, por apenas um momento. E ainda assim o Senhor os liberta, ainda assim vem o Senhor amá-los, ainda assim vem o Senhor falar, eu estou de volta, eu estou provendo, eu estou ajudando, mostrando o grande amor que o Senhor tem pela sua nação, pelo seu povo, a grande fidelidade e misericórdia que esse tamanho Deus tem conosco. E aí a gente vai para o versículo 3, ele disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Então, Deus ele diz, como já foi dito em Oséias, pouco para frente também é dito, que Deus colocará o seu país em um deserto e ali ele alimentará esta mulher que é comparada a Israel e proverá na vida dela. Assim o Senhor diz que o seu país será separado dos outros. O seu país vai abandonar as suas práticas imorais, os seus deuses, e vai ficar um tempo a sós com o Senhor. Um tempo para refletir e pensar, realmente, até aqui o Senhor nos ajudou? Realmente foi o nosso Deus, o Deus de Israel, que nos ajudou, não os outros? E aqui eu comparo com a relação de Oséias e Gomer. Quando Oséias descobre a traição de Gomer, Gomer ela é arrogante, assim como Israel. E ela diz, olha, eu não preciso de você, eu não preciso da sua ajuda, porque eu tenho os meus amantes, eu tenho os meus homens. Assim Israel diz a Deus, eu não preciso de você, porque eu tenho Baal, eu tenho a Será, e eles proveem na minha vida. Aí você entra novamente em Oséias Gomer, você percebe que quando ela fala isso, então o que Oséias faz? Oséias então para de prover na vida dela, tira tudo dela. E aí ela diz, assim está na Bíblia, as minhas gargantilhas, meus colares, as minhas roupas do melhor linho fino, foram os meus amantes, não foi você, desvalorizando o que Oséias deu a ela. Então, quando Oséias não a abandona, mas a deixa sem provisão, ela corre para os seus amantes, assim como ela tinha falado que faria. Então, seus amantes a ignoram. Seus amantes não fazem nada, fingem que ela não existe. E aí ela percebe e nota que realmente ela diz em termo mais humano, nossa, realmente não foram os meus amantes, mas foi meu marido. E ela reconhece esse sacrifício. Ela reconhece e pensa em que ela está errada. Assim é Israel com o Senhor. Israel diz que Baal e Aserá provê na vida deles. Então, eles vão até os seus deuses. E esses deuses, assim como os amantes, vão ignorar Israel. Por quê? Porque nem existir eles existem. São estátuas construídas pelas mãos humanas. E, novamente, eu repito, o Senhor, ele vem aqui e questiona Israel. Ele questiona o seu povo que prega o seu ouro e a sua prata, dada pelo guarda de Israel, o Senhor. E eles pegam esse ouro e prata e transformam em estátuas, construídas pelas suas próprias mãos. Estátuas que têm ouvido, mas não ouvem. Deuses
né, na verdade, que têm pernas e não andam, que têm olhos, mas não enxergam o seu povo? Então, que deuses são esses? Porque o único Deus que aqui está descrito como o verdadeiro Deus, santo, misericordioso, bondoso, é o Senhor, é o nosso Deus. E aí eu entro no versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Bom, o éfode, ele é uma vestimenta do sacerdote. O culto correto ao Senhor tem de ter essa vestimenta. Quando a Bíblia fala, a palavra do Senhor aqui em Oséias diz sem éfode, significa que eles estarão sem esse culto correto. Estarão sem governantes. E aqui, usando o versículo 3, quando diz nem serás de outro homem, então quer dizer que Israel, durante um momento, não será de outro Deus, não será desses deuses imorais, não será de um rei, não será de um príncipe, não será de ninguém por um momento. Israel ficará sem provisão. Israel ficará sozinha por um momento, para que ela possa compreender quem é o Senhor na vida dela. E aí a gente entra no versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, aqui é uma certa maneira, dá para a gente associar a um tipo de profecia. E é bem mais profundo esse versículo 5, muito mais. Daria para fazer um vídeo de 20 minutos somente explicando esse versículo 5. Mas eu não vou explicar 100% dele, para não deixar o vídeo 100% muito longo, na verdade. E aqui diz que tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus. Significa então que depois desse deserto espiritual, depois do juízo do Senhor, o castigo, não é punição, eu quero que você entenda. Deus não está punindo, Deus está castigando para que eles possam retornar e reconhecer quem é o Senhor na vida deles. É diferente da punição. Então, Deus diz que após esse período de escassez, de dificuldade, eles tornarão a adorar o Senhor novamente, reconhecê-lo como Deus deles, como o Senhor que provê na vida deles, como de verdade o marido de Israel. Então, aqui também vê que cita Davi, seu rei. Então, esse Davi que nos fala em Oséias não é o rei Davi, a pessoa do rei Davi, porém nos fala da linhagem do rei Davi. Quem vem da linhagem do rei Davi? Jesus. Então diz que esse povo, um dia, e aí a gente completa, no fim dos dias, e temerão o Senhor e a sua bondade. Quando? No fim dos dias. Quando é o fim dos dias? No momento em que vier o Messias, morrer, ressuscitar e voltar para buscar o seu povo. Esses são os fins dos dias. E isso já aconteceu. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e agora estamos aguardando a sua volta para buscar o seu povo. E aí eu digo a você, meu irmão, minha irmã, quando diz Davi, diz que esse povo um dia se tornará, se curvará a Davi, na verdade Jesus, a esse da linhagem de Davi. E um dia, curvando-se diante de Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor da nação, eles temerão o Senhor, reconhecerão a sua bondade, serão realmente gratos, e aí o Senhor voltará para buscá-los nos fins dos dias. Até aqui a gente vê um grande significado de Oséias 3. Caso você ainda esteja meio voado, eu explico para você que, em síntese, este capítulo tão curto e pequeno, se você for olhar em relação à quantidade de linhas, quantidade de escrita, muito curtinho, mas um grande significado espiritual, meu irmão, eu quero que você entenda, porque aqui nos mostra alguém que traiu a Deus, nos mostra um país, uma nação, uma geração inteira que abandonou a Deus para adorar deuses imorais, para cultuar o seu próprio corpo. E mesmo assim, o Senhor não deixou de falar que vai prover, o Senhor não abandonou o seu povo. Deus poderia simplesmente destruir o seu povo, abandoná-los, mas sempre o Senhor deu uma nova chance. Sempre o Senhor voltou atrás, não porque Ele é um Deus que falha e não cumpre, que deixa o povo fazer o que quer, não, mas porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. E Ele não quer simplesmente destruir o povo. Ele quer que esse povo se arrependa e se volte para Ele, para que eles possam ser o povo de Deus e este Deus possa ser o Deus deste povo.
assim que ele possa amar, prover para o seu povo, cuidar do seu povo, como um pai cuida de um seu filho. E aqui eu digo a você que, novamente, eu repito, agora é sobre o amor de Jesus, agora eu digo sobre a aplicação desse livro na sua vida cotidiana. Talvez você não tenha tido tanto discernimento neste momento e pergunte onde eu posso aplicar isso na minha vida. Meu irmão, eu digo a você, minha irmã, digo a você, que você pode aplicar isso profundamente na sua vida, de uma maneira grande, em diversas e inúmeras áreas. Porque eu não estou incentivando você a pecar, não estou incentivando você ao erro. Mas saiba de uma coisa, este capítulo nos mostra algo interessante demais. Porque sempre que você errar e se sentir indigno e se sentir longe do Senhor, saiba que o Senhor está de braços abertos para te receber de volta. Saiba que às vezes você pode abandonar a Deus e sentir vergonha de voltar a Ele, sentir medo, se sentir indigno. E nós que estamos no Senhor e não os abandonamos, não o abandonamos a Deus, nós já somos indignos e não merecemos. Então, não mudou nada na verdade, porque nós não merecemos a graça que nos foi dada, por isso se chama graça. Simplesmente pelo amor de Deus veio a nós. Então, saiba que independente do seu pecado, independente do quão afastado você esteja, o Senhor está de braços abertos para te receber novamente, para ouvir novamente as suas orações, para ver novamente os seus joelhos dobrados diante dele. E você, às vezes, que não conhece a Jesus, que não conhece esse Deus, saiba que Ele é grande o suficiente para perdoar a você. Independente do tamanho do seu pecado, seja quem você for, Ele é um Deus amoroso. É um Deus misericordioso que está pronto para perdoar você. E saiba que aquilo que é importante para você é importante para Deus. Aquilo que tem valor para você tem valor para o seu Deus. E Ele cuidará de você como um pai, como o seu melhor amigo e sendo o Senhor da sua vida. Então, eu agradeço você por ter chegado até aqui. Espero que esse vídeo possa ter acrescentado na sua vida e no seu conhecimento. Então, muito obrigado e espere pelo próximo vídeo, Oséias capítulo 4. Deus te abençoe.